fazia academia no mesmo horário. Ele falou assim, de vez em quando eu converso com o Haddad ali, mas o Haddad não sabe quem eu sou. O Haddad não me conhece. E aí ele já até conversou algumas coisas comigo ali, mas ele não sabia quem eu era. O Haddad esteve aqui um tempo atrás, eu peguei e contei essa história pra ele, né? Falei assim, você não sabia quem ele é? Aí o Haddad falou assim, lógico que eu sabia, cara. Sempre soube quem era ele. Desde o primeiro dia que eu vi ele, eu sabia quem era ele. Sabe por que ele te falou isso daí? Porque eu sempre tratei ele com educação. Eu nunca tratei ele de forma indiferente, mesmo não concordando com absolutamente nada dele, eu sempre tratei ele como ser humano. E pelo fato de eu não tratar ele de eu sempre ter tratado ele assim, ele achou que eu não conhecia ele. Olha que loucura, né? Que doideira isso. Que distorção, assim, né? Impressionante. Mas eu acho... Então é isso. Outra coisa que a gente tem que falar também, né? Outro dia eu estava pensando nisso, queria colocar a questão do jornalismo, né, cara? Jornalismo brasileiro, né? Porque quando você tem uma certa idade, eu vou completar 70 anos de idade, né, cara? Então, por exemplo, eu vivi bem a época de 68, 69, né? Eu via os jornais independentes que existiam na época. Eu me lembro do Pasquim, né? Só para ficar no exemplo mais notório, né? O Pasquim. Cara, o grupo de jornalistas do Pasquim, cara, puta que pariu, cara. É foda, entendeu? Quer dizer, além de serem independentes, eles não tinham que prestar... nada pro seu patrão. Eles eram independentes mesmo, né? Eles eram intelectuais, cara, ou artistas, né, cara? Luiz Carlos Maciel, por exemplo. Eu tive o prazer de conviver com o Luiz Carlos Maciel, fui muito amigo dele e tal. Pô, Luiz Carlos Maciel, cara, era um filósofo, era um especialista em Sartre, entendeu, cara? Então, porra, cara, e toda essa turma, Tasso de Castro, Gaúcho. Aí você vê essa equipe de jornalismo no Brasil hoje, muito ligada à televisão. Cara, é foda isso, entendeu, cara? Então, o que acontece? Quando vai uma figura de peso, uma figura pública de peso, para ser entrevistado por esse pessoal de hoje, é o caso do Haddad, cara... Eles não sabem o que fazer. Dá até constrangimento, cara. Dá até constrangimento. Dá tristeza, os caras... Então, houve uma queda, entendeu, cara? O jornalismo do Pasquim eram pessoas poderosíssimas, cara. Sérgio Cabral, pai, né? Pai. Sérgio Cabral. Eram figuras poderosas, cara. Jaguar, né? Que é uma mistura de artistas, intelectuais. Era um jornalismo pujante em 68, 69, 70, 71, por aí. Você vê hoje o jornalismo, cara... Mas não foi dá uma tristeza. Entendendo, assim, trazendo do jornalismo para onde a gente saiu, que foi do Haddad como um grande intelectual e até uma grande figura política também. Não houve, talvez, com raras exceções, porque ainda existem bons jornalistas aqui, né? Uma perca desse material humano de qualidade em todos os sentidos, porque na política também, você pega os políticos antigos, mano, cada um era mais respeitado que o outro. Puta, você pensa na direita. Pensa na direita. Não, o Campos. Hoje. Porra, né, cara? Que era um negócio poderoso, cara. É uma direita com a qual você poderia discutir. Ulisses Guimarães, Não, Ulisses Guimarães era mais... Você acha que ele era... Você acha? Centro-esquerda. É porque eu sou radical demais. Centro-esquerda. Tá bom. Não, eu tô falando Delfim Neto, tô falando Simons, né? Cara, né? Eram figuras... Porra, barra pesada, com as quais você discutia, tinha leitura, tinha... Quando os projetos todos, eles tinham um monte de projetos, falando que eu vou fazer isso aqui desse jeito, assim, daqui tal ano vai ter isso, entendeu? Acho que não é um problema do jornalismo. E aí, quando você vê esses políticos de direita hoje, porra, você acabou de dar um nome aí, dá até pena, né? Não, mas o da esquerda os caras tão intelectual. Você vai falar do Haddad, fala outro. Na esquerda? Mas a esquerda, ela é toda toda a esquerda, ela é politizada, a intelectualidade brasileira tá ligada à esquerda, cara. Não tá ligada à direita, não.
A intelectualidade brasileira está ligada à esquerda. Pode ser uma esquerda mais extrema, né? Pode ser uma mais de centro, mas o que a direita às vezes fala, a área cultural, né? A área cultural foi toda dominada pela esquerda, cara. Sim. Não há dúvida quanto a isso. Né? É porque a esquerda é muito ampla, né? E aí, pelo fato dela ser muito ampla, você consegue pegar também pessoas que compõem a esquerda que vêm de uma classe mais baixa, né? Isso é normal, coisa que você não vê na direita, né? Então, assim, a esquerda é muito ampla. E aí mas ela que compõe essa intelectualidade brasileira hoje, ela tá dentro da esquerda. Não tá dentro da direita. Não tem na direita, né? Uma pessoa da direita que procurava passar essa imagem de intelectual, não é? E que a gente vê o blefe, ele na verdade ele era um blefe. Né? Quem? Era o Olavo de Carvalho. Né? O Olavo de Carvalho era essa figura que tentou galvanizar a direita em termos de pensamento. Mas a gente percebe que, se você analisar profundamente o pensamento dele, você percebe que ele é um blefe. Mas ele foi forjado na esquerda também, né? A vida do Olavo de Carvalho foi formada na esquerda. Ele morou com Zé Dirceu, morou com Rui Falcão. A gente teve com o Rui Falcão aqui, que falou que emprestou dinheiro pro Olavo cuidar dos dentes lá, e o Olavo nunca pagou o Rui Falcão, né? Mal pagador ainda, além de tudo. Mas de qualquer maneira... Albertinho não gosta de falar essas coisas. Você que tá falando, velho. Mas de qualquer maneira ficou no currículo, né, cara, dele, né? Exato. E aí não é legal, né? Ficou no currículo um cara que era um blefe. Era um blefe, entendeu, cara? Não era uma figura da direita. Parecia que ele era um grande intelectual da direita, mas não é. Ele era um blefe. Daí porque eu acho um absurdo, por exemplo, o Pedro Bial, num determinado momento, ir lá entrevistá-lo e chamar filósofo. Porra, filosofia, cara, é uma coisa muito séria, cara. Não é qualquer um que é filósofo, não, cara. Você tá brincando comigo e o cara chama filósofo. É foda, né, cara? Filósofo o quê? Saca? Então, aquilo ali me pareceu de um mau gosto total. Chamou aquela figura de filósofo. Mas que obra que ele tinha, que ele, com essa obra, se determinava um filósofo, ou um pai de uma vertente filosófica? Não, o fato de escrever livros, ele não necessariamente significa... Ele pode ser... Eu cada vez mais eu estou convencido que filosofia é uma coisa muito específica, né? Você pode ser até um grande intelectual, você pode ter sido um grande professor, pode ter sido um sociólogo importante, né? No Brasil teve muitos, né? Por exemplo, o pai do Chico Buarque, né? O Sérgio Buarque de Holanda, era um grande intelectual, né? Um grande intelectual. A filosofia é uma coisa muito específica. Filósofo, chamar de filósofo, você tem que tomar cuidado, entendeu? Filósofo, ele não é um escritor, ele é um cara que forma uma linha de pensamento. Ele precisa ser pai dessa linha de pensamento. E tem toda uma tradição, entendeu, cara? E as reflexões que ele vai fazer vai sair em cima dessa tradição, entendeu? Não é uma coisa assim, cultura geral. Não é isso. O filósofo não é isso, entendeu? O filósofo é uma coisa específica, entendeu, cara? E por isso que às vezes eu tenho dificuldade de achar que exista filosofia no Brasil, entendeu? Porque aqui no Brasil tem grandes intelectuais, né? Mas o filósofo brasileiro, é complicado isso, né? Porque eu acho que filosofia também não deixa de ser um projeto de Estado, né? Por exemplo, na Alemanha, na França, o Estado investe em filosofia. Investe pesadamente em filosofia. Aqui no Brasil, não, entendeu? Então, tudo isso, sabe? A questão mesmo do Estado tem a ver com... É difícil você produzir filosofia no Brasil muito em função disso, entendeu? Você acha que o filósofo, ele é um cara que ele vai interferir diretamente não no pensamento de um indivíduo, mas na forma da sociedade de maneira geral. Teria que ser alguma coisa nesse sentido, não, né? Sim, porque senão não é um cara que passou uma ideia. Não é só passar uma ideia. Aí você... Uma ideia, o sociólogo pode fazer isso. Isso. Sei lá, um psicólogo pode fazer isso. Um escritor pode fazer isso. Não estou falando disso.
Eu estou falando dentro da tradição da filosofia. A filosofia é um campo específico, entendeu? Você tem que refletir dentro daquele terreno ali, entendeu? Então é muito... Aí você fala... É difícil. Tem filosofia no Brasil? É uma questão. Muita gente vai discordar de mim, entendeu? Mas essa é uma questão. Existe filósofo no Brasil? Existem grandes intelectuais, isso é outra coisa. Tem grandes intelectuais no Brasil, mas filósofo é complicado isso. É complicado. É difícil demais. E engraçado, né? Você falou uma coisa que é verdade, dá para ser constatado. Hoje no Brasil... Os cursos de filosofia, na maioria das vezes, ele é a segunda graduação de uma pessoa. E a maioria dos cursos de filosofia não tem as vagas completadas, e quando tem, são pessoas de terceira idade que vão compor esses cursos. Isso foi uma formação que eu tive de um professor universitário, assim, sabe? O cara só procura fazer uma filosofia depois que ele se formou, que tá com a vida tranquila... vou fazer filosofia, né? E não é forjado nas ideias e no pensamento desde cedo, assim, né? Tem isso. E outra coisa também que eu queria dizer, existe uma diferença entre ser professor de filosofia e ser filósofo. Claro, total diferença. Entendeu? Total diferença. É isso que eu quero dizer. O professor de filosofia pode, inclusive, ter escrito livros. Sim. Mas não é. Ele não é filósofo. Não, ele não é filósofo. O filósofo, ele tem que abrir um campo original ali, ele tem que fazer uma reflexão, ele tem que estar abrindo um caminho, ele tem que estar fazendo no campo uma picada ali, entendeu? Que nunca ninguém fez, entendeu? O professor, você pode ser um professor de filosofia, um excelente professor, dominar os conceitos de filosofia, escrever livros a respeito de filosofia, mas ser filósofo é uma outra coisa. No nível de conhecimento que a filosofia chegou, ainda tem espaço para novos filósofos? Sempre terá. Eu não sei se no Brasil tem, mas sempre terá. Mas você acha que sempre surge na França, na Alemanha, na Itália, sempre surgem novos diante de tudo que já foi produzido durante todos esses anos? Sim, porque as questões são novas. A filosofia está trabalhando com o real, né, cara? As questões são novas. Né? E isso no campo da música também, isso me leva a pensar o campo da música também. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nessa sinuca, seu filósofo poderia, por exemplo, fazer uma música e interter com isso de alguma forma? Não sei necessariamente. Agora, eu conheço muitos filósofos que são escritores, que escreveram livros de ficção, que escreveram romances. Né? Alberto Camus escreveu romances. Sartre escreveu romance e teatro. Né? Então, eu acho que existe sim uma relação muito próxima entre a literatura e a filosofia. Né? Eu venho de uma escola francesa que valoriza muito esses dois campos, a intersecção entre esses dois campos, a filosofia propriamente dita e a literatura. Né? Mas você falando de um filósofo, Bataille, por exemplo. Porque na música, eu escrevi um livro chamado A Melodia Trágica, em que eu estudo a canção brasileira. Né? Então eu vou estudando desde a bossa nova até os dias de hoje. Né? E eu chego na Tropicália, eu faço um capítulo todo dedicado à Tropicália, né? Falando muito do Torquato Neto, evidentemente. Mas, assim, por exemplo, a Tropicália é um grande movimento estético, né? Político mesmo, e a Tropicália é foda, eu valorizo pra caramba. Mas as questões que permeavam a Tropicália são diferentes das questões contemporâneas.